Seminarista Denilson e caros ouvintes, hoje nós traremos um tema para todo o programa, durante todo o programa, um tema que eu acredito que interessa a todo mundo. O tema é o seguinte: os planos que Deus não abençoa. Os planos que Deus não abençoa. Nós estaremos estudando durante todo o programa de hoje sobre um tema que é muito chamativo. Todo mundo tem o direito de fazer planos. Todo mundo tem o seu caderninho de planos quando é organizado. A pessoa organizada tem o seu caderninho de fazer os planos. A construção da casa própria, a compra do carro, tantas coisas e tantas mais coisas que o ser humano pretende fazer. Tudo é plano, mas existem planos que não são abençoados por Deus. E nesta noite nós estaremos falando exatamente sobre esses planos que Deus não abençoa. Nós convidamos os ouvintes, seminarista Denilson, para ficarem ligados direto no programa de hoje, porque será uma mensagem que vai falar ao nosso coração profundamente. Mas neste momento, iniciando o programa falando ao coração, nós vamos trazer um quadro denominado Crescimento Espiritual. Crescimento Espiritual. O seminarista Denilson vai dizer para os ouvintes o que significa um crescimento espiritual. Pastor, a cada dia dá mais um passo, na caminhada espiritual, em conhecer a Deus, mais e mais, um pouquinho a cada dia, devagarzinho, aqui e acolá, conhecendo mais a Deus. Interessante. Moisés, seminarista Denilson, foi uma pessoa que tinha de fato comunicação com Deus, com esse Deus da Bíblia. E foi Moisés que falou com Deus face a face. Mas Moisés não conhecia Deus logo no início, Interessante que ele só vai conhecer a Deus quando Deus se revela para ele lá na terra de Midian. É quando ele vai conhecer Deus, e não o conhece na sua totalidade, não. Ele conhece Deus em parte. Como o apóstolo Paulo disse, que por enquanto vê Deus, conhece Deus, sabe sobre Deus como um enigma, mas um dia conheceremos exatamente como Ele é. Então, neste momento, vamos crescer espiritualmente, trazendo esse quadro Crescimento Espiritual. Vamos ao primeiro crescimento espiritual. O crescimento espiritual trata de alimento. A Bíblia é alimento para a gente. Então, o primeiro alimento que nós trazemos para você nesta noite, querido ouvinte, é o seguinte: não se irrite. Não seja uma pessoa irritada. No popular, contudo, fica logo bravo. Não se irrite. Todo mundo sabe que a maldade tem crescido em demasia por aí afora. O bem é difícil se encontrar, mas a maldade está em todo lugar, e às vezes até na igreja. Nem todos que estão na igreja são de fato igreja, e às vezes tem gente maldosa dentro da própria religião, dentro dos próprios grupos denominacionais. Sim, às vezes a maldade está lá, ninguém pode esconder. São os santos que não são santos, são os bons que não são bons. A maldade, ela campeia em todo lugar. Mas quem é do bem, olha, se é para crescer espiritualmente, então presta atenção. Quem é do bem não precisa se desesperar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz no Salmo de número 37, os versos 1 e 2, o seguinte: não se irrite por causa dos malfeitores,
nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Não precisa se desesperar. A maldade existe, mas quem é do bem precisa ficar consciente de uma coisa, que a palavra de Deus mostra o fim de quem faz o mal, consciente disso. E por que é que essas pessoas murcharão como a erva verde, passarão rapidamente? Porque também a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, o verso 18, não há temor de Deus diante dos olhos dele, por isso que eles vão passar rápido. O castigo de Deus vai chegar. Quem é do bem alcançará misericórdia, mas quem é do mal passará. A Bíblia diz o seguinte, como a Bíblia é clara: se não há temor de Deus nos seus corações, então virá o mal. Em breve eles secarão como a relva e murcharão como aquela erva verde, porque não fazem o bem. Portanto, aos do bem fica o conselho: não se desesperem, esperem no Senhor. Este aqui foi o primeiro alimento, crescimento espiritual para cada um de nós. E que BG belíssimo, né? Essa música tocada instrumental, como ela fala aos nossos corações através da música, da melodia que vem do céu. A música é divina. É uma pena que muita gente usa a música para outros fins, mas a música vem de Deus e música é dom de Deus. O segundo alimento espiritual, como crescimento espiritual para cada um de nós, é culto abençoado. Culto abençoado. Creio que você que está em casa já, depois de um culto abençoado na sua comunidade evangélica, está se alimentando agora com esta palavra. Meus amados ouvintes, o culto é para ser, em primeiro lugar, racional. Sabe o que é ser culto racional? Um culto inteligível. Um culto que tem razão de ser, que você está ali prestando a Deus, mas sabe o que está acontecendo. O culto não é uma coisa desorganizada, é racional. Segundo lugar, o culto ele é muito bem organizado, porque é para Deus. Não vamos pensar que um culto tem que ser desorganizado, porque tudo que é para Deus é de qualquer jeito, não. Culto é para ser organizado, ou seja, culto é para ter uma sequência lógica, porque tudo é feito para Deus. Terceiro lugar, o culto precisa de ordem. Um culto que não tiver ordem é um culto desajeitado. Um culto que tem ordem, ele tem uma direção, e a direção é dada por Deus. Tudo isso para que haja bons resultados no culto. Como é bom estarmos num culto abençoado, onde a gente vai à igreja e retorna para o lar da gente com muita alegria, feliz porque recebeu a palavra, ouviu a palavra de Deus. Lá houve de tudo, e tudo para a glória de Deus. Bom, mas para que haja tudo isso que estamos falando em um culto, é necessário observar o ensinamento que a Bíblia tem. Aliás, os ensinamentos que a Bíblia traz para cada um de nós, como por exemplo sobre o culto. Se você tiver Bíblia em casa para crescer mais espiritualmente, abra a palavra de Deus que não erra. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, de 26 a 33, como Paulo vai falar acerca como deve ser o culto. Um culto que é para glorificar a Deus. 1 Coríntios 26 a 33. Em um culto abençoado é para ter salmo. Paulo dá aqui a receita, é para ter salmo.
E os israelitas, de onde a gente veio, a nossa raiz vem de lá, eles cantavam muitos salmos. Aliás, muitos salmos da Bíblia foram escritos para cânticos. Tem os títulos, os subtítulos deles. Os israelitas usavam os salmos para cânticos. E no culto precisa haver salmo. Mas no culto também é necessário ter ensinamento. E quando a gente fala em ensinamento, a gente fala em doutrina. Mas a doutrina é uma revelação de Deus para nós, não é uma invenção humana. Como hoje as pessoas gostam de criar doutrinas, e às vezes doutrinas até pesadas demais para os outros carregarem, quando quem ensina nem eles mesmos conseguem levantar com o dedo, como os fariseus faziam no passado. Os fariseus têm esse costume, criar doutrinas, sobrecarregar o povo, mas eles mesmos não conseguiam realizar aquilo que eles tinham como pretexto de santidade. Doutrina tem que ser na Bíblia a palavra de Deus, e a Bíblia revela para nós o que devemos fazer. Mas em um culto pode também ter línguas. Você sabia disso, meu caro ouvinte? Um culto pode ter línguas, o dom de línguas, mas precisa também de interpretação delas. Se você tem línguas, mas não tem interpretação delas, qual será a edificação? Tudo é para a edificação da igreja. O culto é na edificação da igreja. Mas vejam, se não houver quem interprete as línguas, a Bíblia diz que a pessoa tem que ficar calado, falando consigo mesmo e com Deus. E por quê? Porque Deus é um Deus sério. Isso tudo tem que ter no culto, se Deus assim, de fato, quiser proporcionar. Mas também em um culto pode haver profecia. Que coisa bela em um culto haver a profecia. Mas a Bíblia diz nesse texto que são 2 ou 3 profetas que devem falar, e os outros fiquem julgando, ou seja, dizendo se é aquilo ou não é, julgando a profecia. Tudo isso em ordem. E tem mais. Se vier revelação a alguém que está sentado ouvindo os profetas, o que está falando deve se calar. O primeiro deve se calar. Que coisa bela! Todos podem profetizar, um após o outro. Isso é no culto. E tem mais. A profecia tem 2 finalidades. Que coisa bela! A profecia não é solta isoladamente, não. Solta isoladamente, ou seja, lançada para o povo, mas isolada para alguém que está falando e não cumpre. Não, a profecia tem 2 finalidades. A primeira é fazer com que o povo aprenda. Isso no culto. Você ir a um culto, voltar para casa sem ter aprendido nada, é um culto um tanto quanto esquisito. Você precisa estar aprendendo alguma coisa. E também, se você chegou lá triste, chorando, a profecia também consola. Que coisa bela! Tudo isto dentro do culto. Por isso que alguém perguntou recentemente: por que é que crente vai para a igreja e todo domingo é aquela mesma ladainha? Perguntaram dessa forma: por que crente vai para a mesma ladainha e é a mesma coisa? E foi respondido para quem perguntou o seguinte: olha, Deus fez muito por nós, está fazendo e muito mais Ele fará. Então nós estamos sempre adorando, louvando e exaltando a esse Deus que é vivo. Mas alguém pode até pensar sobre a questão da profecia. Alguém pode estar pensando: os meus lábios falaram porque eu não consegui segurá-lo. Eu tive que dizer, olha, a profecia eu tive que dizer. Mas, amados ouvintes, sabem o que é que a Bíblia diz também? Que o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Não é? Você não vai dizer o que quer, profeta. Você tem que falar de acordo com o que Deus permite. E cuidado que às vezes tem profeta que no culto quer falar aquilo que Deus não manda e é uma invenção própria.
Sabe por que a Bíblia diz nesse sentido? Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. E isto é para haver em todas as igrejas. Tudo isto é o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, de 26 a 33. Isso aí é Bíblia Sagrada, Bíblia Sagrada. O que está escrito não pode voltar atrás. Culto abençoado. Este foi o segundo alimento, o segundo crescimento espiritual. Nós vamos falar agora sobre mulher abençoada. É o terceiro crescimento espiritual, o terceiro alimento espiritual, hoje dentro do programa Falando ao Coração, antes do tema central. Daqui a pouco vem o tema central, mulher abençoada. Meus amados ouvintes, mulher é um presente de Deus para o homem. Que bênção! A mulher é um presente de Deus para o homem. Por que é um presente? Sabe por quê? Porque foi Deus quem disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma auxiliadora que seja idônea, ou seja, que seja como ele. Não é bom que o homem esteja só. Mas eu quero chamar a sua atenção para dizer o seguinte, meu caro ouvinte, que há mulher que acaba com o seu próprio casamento. Às vezes quem acaba é o homem, mas tem mulher que acaba com o seu próprio casamento. Essa não é uma abençoada, não. Essa que acaba o seu próprio casamento e sem motivo, não é um presente de Deus para o homem, não. Sabe por quê? Porque tem mulher que é insensata, é mulher louca, como foi a mulher de Jó. Lembra-se lá? Jó, ela chegou para Jó: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí Jó disse para ela: você fala como uma nécia, como uma louca. A mulher que é insensata. E a Bíblia diz que ela com as próprias mãos derruba a sua casa, a insensata. Enquanto que a mulher sábia, ela constrói a sua casa. Mas a insensata com as próprias mãos derruba a sua casa. Em Provérbios de número 14, o verso 1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata derruba com as próprias mãos. Mulher abençoada é diferente. A mulher abençoada é muito diferente. A mulher abençoada está lá em Provérbios de número 31, o verso 30. A Bíblia diz assim lá em Provérbios de número 31, o verso 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher que teme ao Senhor, Denilson, é o presente para o homem. Nesse texto vai dizer o seguinte, que o homem se assenta na praça e os outros dizem: a sua mulher é abençoada. Ele fica entre os juízes da terra, recebendo palavras de elogios pela bênção que é a sua mulher. Ela se veste bem, ela se trata bem, ela não tem palavras contrárias à Bíblia Sagrada, ela cuida do lar, ela está pronta para trabalhar, auxilia o marido, ela é uma bênção. Mulher abençoada é uma bênção. Então, esta é a mulher abençoada, a que teme ao Senhor, a que respeita a Deus, a que anda nos caminhos do Senhor. E este foi o terceiro alimento espiritual, o terceiro crescimento espiritual dentro do programa Falando ao Coração. Pastor, chegou o momento da mensagem central. Pronto, o tema central do programa. Vamos agora ao tema central do programa Falando ao Coração: os planos que Deus não abençoa. Meus amados ouvintes, os planos que Deus não abençoa são aqueles que você não diz se Deus quiser. Você planeja sozinho, escreve sozinho, faz a sua vontade
E não diz nem assim, se Deus quiser. Há uma doutrina muito errada por aí afora sendo ensinada, e não é de hoje, aquilo que você tem que determinar a Deus o que Deus deve fazer. Deus é Senhor, você é servo, quem determina é Deus. E os seus planos para serem abençoados precisam ser colocados nas mãos do Senhor. Se for por sua conta própria, vai dar errado qualquer plano. Mas o plano que Deus não abençoa, os planos que Deus não abençoa, são aqueles que você planeja sozinho e não diz nem se Deus quiser. Porque Deus é soberano. Deus faz o que Ele quer. Que você queira ou não, Deus faz o que Ele quer. A decisão é divina. Vejam o que a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, de 13 a 17. Olha o que é que a Bíblia diz acerca disso. Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. O verso 14 diz, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Verso 15. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Verso 16 vai dizer o seguinte, agora, entretanto, vocês se orgulham de suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago capítulo 4, de 13 a 17. Lido o texto bíblico, então, vamos falar sobre 5 coisas que estão explícitas no texto bíblico já anunciado aqui neste momento. A primeira coisa, é incorreto plano que nem se lembra que há um Deus que é quem decide as coisas. Qualquer plano, pelo maior intelectual que venha existir. Um plano que não pensa, não lembra de Deus na hora de ser tomada a decisão, é um plano que sai de forma errada, porque Deus é quem executa. Você planeja, coloca nas mãos de Deus, mas é Deus que vai permitir que o seu plano seja executado. E a despeito disso, a despeito desta matéria, Jesus ele contou uma parábola, ele fez uma analogia que reflete exatamente nesse tipo de plano que Deus não abençoa. Eu convido o meu ouvinte a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, de 16 a 21, quando Jesus vai fazer aquela analogia entre um rico tolo, o rico é insensato. Ele vai mostrar como é que é o rico insensato, o rico tolo. Esse tipo de gente planeja sem colocar Deus na frente, porque tem dinheiro, acha que o dinheiro pode fazer tudo e não coloca Deus na frente. Tudo dele é, eu vou fazer, eu posso, porque eu mando. Geralmente é assim. O Senhor Jesus contou essa parábola do rico insensato, o rico tolo. O texto diz que o campo de um homem muito rico produziu abundantemente. Ou seja, o campo desse homem rico teve muitos sucessos. A plantação deu dobrada, cresceu muito, o trigo aumentou, tudo isso aí é o que diz o texto parafraseado. Então esse homem rico começou a pensar, o que vou fazer com tantos produtos se eu não tenho lugar onde guardar? A colheita é grande, mas eu não tenho onde guardar. A priori, pensando bem, foi bem pensado, porque quem tem bens precisa pensar onde vai guardar. Mas em seguida, esse homem começou a fazer planos sem sequer perguntar
se era aquilo mesmo que devia fazer. Confiou nas posses que tinha. Sabe o que é que ele disse? Eu vou desmanchar os meus celeiros e vou fazê-los maiores. Eu vou desmanchar o que é pequeno, não cabe todo o meu produto, eu vou fazer armazéns maiores para caber todo o meu produto. Foi ele que começou a planejar dessa forma. Então planejou consigo mesmo. Vou dizer à minha alma, alma aqui é a consciência, eu vou dizer à minha própria consciência, alma, você tem muito em depósito para muitos anos. Descanse, alma, coma, beba e aproveite a sua vida. Foi o planejamento daquele homem que Jesus contou. Mas aí, Deus chega para ele e diz, olha o que é que Deus diz para quem faz planos sem colocar Deus à frente. Deus disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? E vejam só, meus queridos ouvintes, Deus não abençoa este tipo de plano, porque é um plano sem a direção dele. Deus não está naquele negócio. O plano da pessoa que não coloca Deus à frente é só um plano humano, é somente uma matéria humana. E aí está, portanto, essa primeira coisa do texto que nós lemos nesta noite. Planos têm que ser colocados nas mãos de Deus para dar certo. Segundo lugar, a segunda coisa que eu vejo aqui no texto de Tiago, lido já no início, é que Deus ele não abençoa os planos sem você dizer se Deus quiser, porque o dia de amanhã não pertence a você, meu caro ouvinte, não pertence a homem algum. O dia de amanhã não pertence a homens. Você faz os planos, mas o dia de amanhã não pertence a você, pertence a Deus, que é quem permite que todas as coisas aconteçam. Deus é quem permite. Você planeja, luta, mas Deus é quem vai à frente para dizer se acontece ou não. O dia de amanhã você sabe, eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Vejam só o que Tiago diz no capítulo 4, o verso 14. Lá está escrito o seguinte: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O amanhã trará muitas surpresas. E por isso, a Bíblia também vai dizer lá em Provérbios de número 21, o verso 1. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que trará à luz, ou seja, você não sabe o que acontecerá ao amanhecer. Não se gabe, não fique se exaltando, fazendo os seus planos por conta própria, porque você não sabe o que trará à luz do dia. E por isso mesmo, fazer planos sem dizer se Deus quiser são planos fúteis, são planos quaisquer, planos que não vão fazer sucesso e podem nem ter o seu início. E sabe por que mais? Em primeiro lugar, porque o nosso Deus, esse Deus que criou os céus e a terra, é quem dá de fato a vida. Ele é quem sustenta a vida do ser humano, e de graça. Segundo lugar, a vida humana é cheia de inquietações e não passa de uma neblina, como diz o texto. Aquela neblina que cai e logo se dissipa. Assim é a vida do ser humano. É uma neblina que aparece e logo se desfaz, vai embora. Desaparece, se esvai. Então, é preciso ter cuidado nos planos, colocar nas mãos de Deus para que o plano ou os planos sejam executados. E ainda sobre isso, o salmista disse a respeito, dizendo o seguinte, lá no Salmo de número 102, o verso 3, o salmista disse assim, olha, reconhecendo que a vida é nada com relação à grandeza de Deus, ele disse, porque os meus dias desaparecem como fumaça, e os meus ossos queimam como se estivessem no fogo. A vida passa, meu querido ouvinte. A vida passa. Os planos também passam. Pois é isto mesmo.
o dia de amanhã não pertence a você. Então, o que deve ser feito diante disso, pastor? O que é que nós devemos fazer diante disso? Aí, Tiago, na Bíblia, capítulo 4, verso 15, vai responder o que deve ser feito. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. É dessa forma que os planos funcionam. Explicando, o ser humano precisa ter a consciência em dizer diante de tudo quanto vai fazer e tudo quanto pensa, se Deus quiser. Porque se Deus não quiser, nada acontece. Terceiro lugar, o que eu vejo aqui no texto de Tiago 4, especificamente no verso 15, é que os planos que Deus não abençoa envolve a própria vida do ser humano. Envolve a própria vida do ser humano. Envolve essa vida. Isso pela vontade de Deus. Vejam o que diz Tiago, capítulo 4, verso 15, apenas a parte B do versículo que nós já lemos. Se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Vejam se dá para ter um entendimento maior. A vida, querido ouvinte, depende da vontade de Deus. Deus é soberano. Ele vai fazer a coisa acontecer se você quiser ou você não quiser, como eu já falei. A vida depende dele. E aí, cabe uma pergunta: quem poderá fazer um plano sem a vida? Para que serve um plano sem a vida que Deus dá? Como é que você vai viver um plano sem ter a vida para poder observar o plano? Ninguém pode, porque a vida é o segmento do dia a dia. Então, onde os planos se realizam é quando Deus está no negócio. Quando Deus não está, os planos se realizam até de uma forma diferenciada, que não agrada e sai pela lateral, sem ser aquilo que você quer. Daí o porquê o texto diz: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. A Bíblia, ela é repleta de exemplos de pessoas que, nas suas escolhas prévias, dizem: se Deus quiser. Olha um exemplo aqui. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, 19 a 21, esse texto mostra o apóstolo Paulo, quando já tinha de ir para outro lugar, e já estava se despedindo do povo, ele tinha o desejo de voltar àquela cidade, mas ele disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. Tudo é se Deus quiser. Ora, se Deus quiser, irei visitar vocês. Se não, tem que ser como Deus quer. Os planos têm que estar nas mãos de Deus. Bom, era plano do apóstolo Paulo voltar outra vez a Éfeso nessa ocasião. Porém, ele tem aquela consciência de que isso só aconteceria se fosse por uma vontade de Deus, se Deus quiser. E neste caso, o plano seria abençoado por Deus. O plano não seria fútil, o plano teria resultados se for abençoado por Deus. Em quarto lugar, o que eu vejo nesse texto de Tiago 4, e especificamente no verso 16, é que os planos que Deus não abençoa, porque não são da vontade dele, são planos de arrogantes pretensões. Arrogantes pretensões. Tem gente que faz planos arrogantes, e as pretensões também são arrogantes. Tiago capítulo 4, verso 16 diz: agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Aliás, orgulho é uma pretensão má. Vejamos aqui, amados.
Os planos, quando estão fora da vontade de Deus, eles não são abençoados e causam problemas e transtornos à vida daqueles que estão envolvidos. Aqueles planos que, de fato, você já sabe como é que eles são, trazendo problemas, e às vezes Deus permite que eles aconteçam para ensinar uma lição a você. As pretensões arrogantes são aquelas que são na base da força e não da técnica. Sabe como é que é? Aquele plano arrogante que você diz, ou vai ou tem que ir. Eu estou mandando, tem que ir. Tem gente desse jeito, amado ouvinte. Pretensões arrogantes. Na base da força, falta técnica. Ou seja, o plano é pela carne, não é pelo Espírito de Deus. A Bíblia ensina que não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus que a coisa acontece. E tem mais. Só um pouquinho do orgulho e as más pretensões do ser humano sujam toda uma vida, por isso que envolve também a vida. Vejam o que está escrito na Bíblia Sagrada, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o verso 6. Paulo diz assim: não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Não é necessário ser muito para prejudicar. Um pouquinho só desse fermento do orgulho nos planos, esse pouquinho só vai misturar toda uma massa. Vai misturar todo um outro planejamento que poderia ser diferente. Quando se coloca nas mãos de Deus, se tem esperança. Então, os planos que Deus não abençoa são os que não são da sua vontade, e o mais são arrogantes pretensões. Quais têm sido os seus planos, ouvintes? Quais têm sido os seus planejamentos? Eles estão nas mãos de Deus? É para o bem? É para derrubar alguém? Ou é para ajudar alguém? É para o nome de Deus ser glorificado? Ou é para você ter nome? É para destacar o nome de Deus ou para querer colocar o seu nome em evidência? Pense bem. Planos assim arrogantes, orgulhosos, Deus não abençoa. Quinto e último lugar, quinta e última coisa que eu vejo aqui no texto de Tiago, capítulo 4, e especificamente no verso 16, nós vemos trazendo versos do que lemos lá no início, é que quem sabe dizer, se Deus quiser, e não diz em seu coração, está pecando. Meu caro ouvinte, todo mundo sabe dizer, se Deus quiser eu vou fazer isso. Todo mundo sabe dizer, só aquele que não sabe falar. Mas todos que têm audição, bem, todos aqueles que falam fluentemente sabem dizer, se Deus quiser eu vou fazer isso ou aquilo outro. Esta é a última aplicação que eu vou fazer aqui do texto, Tiago 4,16. Tiago 4,16 diz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Você sabe dizer, se Deus quiser, que é o bem para o seu plano. Mas se você sabe dizer isso e você não diz, você continua orgulhoso, você continua com as suas pretensões arrogantes, então você está pecando. E para quem peca tem castigo. Para quem obedece tem parabéns, tem bênçãos. Para quem erra o caminho, para quem erra o alvo é castigo. Se você sabe dizer, se Deus quiser, todo mundo sabe. Nós estamos agora aqui nesse programa dizendo, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Não sabemos o que vai acontecer daqui a pouquinho, mas se Deus quiser, tudo vai dar certo.
Daqui a pouco rompe um novo dia. Não sabemos o que vai acontecer logo pela manhã, mas se Deus quiser, tudo vai dar certo. Se você sabe dizer isso, mas não diz, você é orgulhoso, é presunçoso e diz, não, tem que dar certo porque eu estou determinando, você está pecando. Você não pode determinar nada. Deus é quem determina. Você tem que dizer, antes de tudo, se Deus quiser. Lembre-se do texto. Aqueles que dizem, hoje ou amanhã vou fazer uma viagem, vou fazer isso, vou fazer muito negócio, e ali, ou muitos negócios, e ali eu vou ter muitos lucros. Cuidado, porque os seus lucros grandiosos podem ser grandes prejuízos quando os seus planos não estão diante de Deus. E aí você peca. Você não sabe dizer? Agora, você não tem que dizer porque eu estou pedindo, porque eu estou ensinando, simplesmente não. Você tem que pedir do seu coração. Você vai casar, minha filha, calma, não se desespere, mas é se Deus quiser. Você vai casar, meu jovem, mas é se Deus quiser. Você vai conseguir o emprego que você deseja, meu caro, mas é se Deus quiser. E se Ele não quiser, você não sai do canto. Então precisa você ter essa consciência que planos sem estarem colocados nas mãos de Deus, Deus não abençoa. Vejam só, aquele que diz, antes de tudo, se Deus quiser, está se submetendo à vontade de Deus. E quem se submete à vontade de Deus vai ter sucesso. É um plano abençoado. Porém, aquele que mesmo sabendo dizer isso, se Deus quiser, mas não diz, esse tem um plano sem ser abençoado. E plano sem a bênção de Deus não sai do lugar. Portanto, os planos que Deus não abençoa são aqueles que o ser humano não diz, se Deus quiser. Certamente você tem muitos planos, né, queridos ouvintes? Muitos planos eu tenho, todo mundo tem. Quem é que não tem? Só os desorganizados é que não tem planos. Mas se lembrem, nesta noite coloquem os seus planos nas mãos de Deus, para que eles sejam abençoados e vocês tenham grandes resultados. Que Deus faça-nos entender mais a sua palavra e que planos arrogantes que Deus não abençoa estejam longe de vocês. Que essa palavra fique gravada no coração e que, se você não fazia isso, passe a fazer agora. Diga, os meus planos estão nas mãos do Senhor e tudo vai acontecer de bom, se Deus quiser. Que Ele vos abençoe. Amém.